Continuando sobre a Epístola de Judas, a defesa da fé, e Judas, ele faz menção de muitos nomes e os resultados que cada um escolheu o seu caminho, e ele apresenta aqui nesta epístola. E hoje estaremos aqui falando sobre esse personagem chamado Corá ou Coré, conforme seja a tradução, mas ambos significa, segundo o hebraico, significa calvície, né? Então, homenagem a alguns irmãos, né? Infelizmente, o pecado de Corá não pereceu com ele. Muitos têm sido os imitadores do rebelado obreiro. Lembremos-nos de Abimeleque, lá de Juiz. Temos o jovem Absalão, filho de Davi. Temos nos dias de Paulo Alexandre o Latoeiro. Eles imitaram a Corá. Judas usa a imagem de Corá a fim de retratar os que se rebelam contra Deus e contra os seus ministros. Quem era Corá? A Bíblia nos diz que Levi, filho de Jacó, teve 3 filhos. Um chamado Gerson, outro Coate e outro Merari. Coate teve 4 filhos, que é Arão, que é pai de Moisés, de Arão e de Miriam, e Isá, que é o pai de Corá, e teve ainda um chamado Hebron e outro Uziel. Arão, Miriam e Moisés eram filhos de Arão, e Corá era filho de Isá. Então, Corá era primo de Moisés e de Arão. E o Coate, esses denominados chamados coatitas, eram responsáveis para cuidar das coisas santíssimas da casa do Senhor. Eles eram escolhidos de 30 anos acima, até 50 era separado. Você pode olhar isso depois em livro de Números, capítulo 4, retrata ali o chamado deles para cuidar. Quando iam partir de um lugar para outro, e estava peregrinando no deserto até chegar na terra prometida, Arão e seus filhos cuidavam de cobrir, de embalar a arca da aliança e todos os utensílios, o lugar santo dos santos e lugar santo. Depois que tudo estava organizado, os coatitas, eles vinham para carregar as mobílias santas da casa do Senhor. Eles tinham cuidado de carregar as coisas santas. E eles carregavam as coisas santas sem ser santo, no caso de Corá, né? Mas eles eram responsáveis. Ninguém podia tocar, porque certamente morreria. Mas eles eram responsáveis para transportar as coisas santas, como a arca da aliança, como o lugar do incenso, o candeeiro, todos eles eram responsáveis deles carregar. Corá era um obreiro que tinha tudo para dar certo. Pertencia à tribo de Levi, possuía uma subsistência vitalícia, porque fazia parte do sacerdócio, e por todos os seus irmãos, ele era honrado. Além disso, achava entre si a nobreza de Israel. Só havia um problema com Corá: não valorizava o ministério. Causava divisões e cismas
na obra de Deus. Tivesse ele mais paciência e humildade, receberia certamente uma elevada honra na casa de Levi. Mas ele não teve essas virtudes e não soube esperar. Mas qual que era o problema de Corá? Eu quero destacar alguns problemas que, observando aqui, vemos na vida de Corá e que vem servir para nós tirarmos lições da vida deste homem. E tem alguma coisa a nos ensinar. Primeira coisa que nós observamos o problema na vida de Corá: o seu orgulho espiritual. Orgulho espiritual é um perigo. Corá era do tipo de pessoas que se orgulhava de ser humilde. E quando ele confrontou Moisés, observa o versículo 3 que nós lemos nesta noite, diz: demais é já, pois que toda a congregação é santa. Olha o que diz para Moisés: toda a congregação, todo o povo de Israel é santo, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Corá, ele promoveu a sua própria mini rebelião. Ele recrutou um comitê de reclamações e confrontou a Moisés e Arão. E qual foi a sua lista de queixa? Primeiro, nós vemos aqui, diz assim: vocês não são melhores do que ninguém. É o que ele diz no versículo aqui. Ele diz: quem de vocês não são melhores que ninguém? Segundo, todos em Israel foram escolhidos pelo Senhor. Foi a observação dele. Terceiro, nós não precisamos obedecer a vocês. Corá estava a dizer que, já que toda a congregação era santa, o que precisava de pastor? Foi a observação de Corá. Se o povo é santo, foi escolhido pelo Senhor, por que nós precisamos de pastor? A observação deles. Corá errou na aplicação. As duas primeiras observações dele: porque líder não é melhor do que ninguém. E todos foram chamados pelo Senhor, concordo plenamente. Mas a aplicação dele foi que foi errada. Que nem todos os israelitas haviam sido escolhidos para liderar. Aqui é onde está a diferença na observação de Corá. Realmente o povo era santo, mas nem todos tinham sido chamados para liderar. A reivindicação oculta de Corá: se eu tenho tanto direito de liderar quanto Moisés. Foi a observação dele. Eu tenho tanto direito de liderar quanto Moisés, quanto Arão. Ele não é melhor do que nós. A observação deles foi essa. Nos dias do apóstolo Paulo, havia um povo lá em Corinto que, batendo no peito, afirmava ser apenas de quê? De Jesus. Eles batiam no peito, dizendo: eu sou apenas de Jesus. Outro dizia ser de Paulo, outro de Cefas. Interessante que o de Paulo obedecia, o de Cefas se curvava, mas os que afirmavam pertencer apenas a Jesus declarava que para eles não havia pastor. Nós estamos vendo esses dias que é uma nova denominação que está acontecendo, chamada os desigrejados, que eles não têm pastor, que eles não têm líder. Eu não preciso de líder. Meu líder é Jesus. Eu falo com ele a hora que eu quero, eu retrato tudo com ele. Claro que todos nós temos Jesus como o nosso líder soberano, por excelência, mas ele deixou líderes aqui na terra para cuidar. Então eles afirmavam que não precisava, eles eram apenas de Jesus, não precisava de pastor. E para aquele povo lá no dia de Paulo,
não havia pastor, não havia nem presbítero, nem diácono. Não aceitava nenhum líder. Eles parecem, no caso, espirituais e até santos. Mas os seus frutos mostram que, na verdade, são soberbos, desobedientes e rebeldes. É o que Paulo encontrou lá em Corinto. Então, o orgulho espiritual, ele é perigoso. O orgulho dele, ele se nivelou à liderança escolhida por Deus, que tinha sido Moisés. Segunda observação que nós vemos aqui é na vida de Corá. O inconformismo dele. O inconformismo. Corá era do tipo de alguém que jamais se conformou com o cargo que lhe foi confiado pelo Senhor. Não lhe bastava o sacerdócio, porque ele fazia parte dos sacerdotes, a tribo de Levi, era a tribo sacerdotal. Mas ele queria o lugar de Arão. E já exigia o posto de Moisés. Ao pretensioso e inconformado Corá, agora ele exorta Moisés. Pois, porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou, Números capítulo 16 e 9. Pois se separou da congregação de Israel para vos fazer chegar-se a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhes. Ele colocou aqui em dúvida se Deus realmente havia chamado Moisés para esse ofício. Então ele estava inconformado com a liderança de Moisés e de Arão. Ele chegou a questionar se realmente o Senhor havia chamado ele para liderar. Outra observação que eu faço dele aqui é a desobediência dele. A desobediência de Corá. Além de orgulhoso, inconformado, e os que lhe acompanhavam, o bando dele, era também desobediente. Como assim? Quando olhamos para o número capítulo 16 e versículo 12, Moisés, ele convocou Datã e Abirão para uma reunião, para uma prestação de conta. Por que esses personagens aqui, Datã e Abirão, ele estava aliado a Corá? Porque eles eram filhos de Rúben, da descendência de Rúben. Rúben era o primogênito de Jacó, mas ele não foi escolhido para fazer parte do sacerdócio. Ele também não foi escolhido para ser o primogênito. Era em termos de nascimento, mas não de valores, não das bênçãos. Ele também, contrariado, se juntou a eles. Quando Moisés convida eles para uma reunião, o que ele diz no final? Não subiremos. Não vou atender o teu convite. Nós não vamos atender o teu chamado. Como é difícil, amados, lidar com desobediente. Ele não obedece ninguém, presta conta, nem pensar. Todavia, quem tem o hábito de prestar contas, seja na igreja, seja na convenção, seja na sua família, seja no seu trabalho secular, jamais cairá em certas contradições e pecado. Quando a pessoa tem o cuidado da satisfação, da prestação de conta, a família saber como é que é a vida. Que às vezes tem homem que a mulher não sabe dos negócios dele. Se ele morrer, as coisas vão tudo junto com ele, porque ela não tem nenhuma informação. Ele não presta conta de nada. Amado, a família, ela precisa viver bem, sabendo como que está a administração da família.
Como é que estão os negócios? Porque nós somos mortais. Nós não sabemos o dia do amanhã. Então nós precisamos ter o cuidado. E nós, então, onde nós trabalhamos, a prestação de conta. Aquilo que o Senhor tem nos confiado, nós precisamos. Mas esses homens não tiveram essa preocupação. Quando Moisés chamou eles não atenderam o chamado de Moisés. Eles preferiram estar do lado de Corá. Era apenas 250 que estava ali reunido dentro dessa sedição que ele fez. A observação que eu faço também dele é a contradição, como nós lemos aqui em Judas. A contradição de Corá. De Judas que Corá pereceu em sua própria contradição. E a palavra contradição aqui no grego, ela é antilogia. Antilogia. Ele é um vocábulo. O vocábulo não significa apenas contradição, mas também controvérsia. Isso significa que Corá vivia para criar controvérsia entre o povo de Deus. Que papel, amados? De colocar um contra o outro, de chegar e semear discórdia, contenda. E as suas controvérsias acabaram por criar um grupo na congregação de rebeldes. Olha o que ele estava semeando. A sua insatisfação, ele não ficou só para si. Quer ver a pessoa talvez está insatisfeita? Tem muitas pessoas, mas fique convosco. Mas ele não se conteve. A insatisfação dele, ele tentou juntar alguém. Assim como fez Absalão. Absalão passou a observar o seu pai, o que ele não atendia, o que ele não atendia. E ele chegava, não, você foi atendido? Não. Porque não tem rei aqui nesse lugar. Se tivesse, ele ia ser atendido. Quando eu assumir, eu vou resolver essas causas. E com isso ele foi sediando um grupo de pessoas. Por pouco, ele não usurpa o trono do pai. Por essa situação. Porque ele semeava. Então Corá, ele estava fazendo isso. Semeando essas contradições. Só que chegou um momento que Moisés, ele confrontou ele. Moisés, ele viu que ele não atendia. Moisés, agora, quando ele falou essas coisas para Moisés, o que Moisés fez? Vamos voltar lá no texto de Números. Nós lemos o versículo 3, mas vamos ver agora o versículo 4. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Moisés, o que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele se encontrou como assim, sem chão, diante da fala de Corá no versículo 3. E aí ele falou a Corá, no versículo 5, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. E aquele quem escolher fará chegar a si. Moisés não foi entrar no método da discussão. Moisés não foi discutir com ele. Moisés não foi apresentar o diploma dele que ele tinha colocado. Não, Moisés não foi questionar nada sobre a sua liderança. De forma alguma ele foi questionar com Corá. Ele só disse para Corá: amanhã nós vamos saber quem é quem. Quem colocou, se foi Deus que colocou, eu chegar assim para ele, que se não foi, e quem for, ele disse: eu não estou aqui para discutir isso, não. Eu estou aqui para saber a vontade de Deus. Foi isso que ele falou. E agora ele diz: fazei isto, tomai vós incensários, e Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo nele amanhã, sobre eles deitai o incenso perante o Senhor,
E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filho de Levi. Ele lembrou da descendência dele. É como isso, olha, nós somos primos, pai. Nós somos da mesma família. Nós não vamos brigar por isso, não. E é feio quando a gente vê a família discutindo, brigando. Né? E aqui ele disse, não. Foi igual a Abraão com Ló. Quando Ló, os pastores estavam brigando pela disputa de parto, o rebanho. Abraão disse, não, meu filho. Nós somos parentes, não vou brigar, não. Onde é que meu filho quer escolher? Se meu filho escolher aqui para um lado, eu vou escolher para outro. Mas não vamos brigar, não. E o menino afoito, Ló escolheu as campinas verdejantes lá do Jordão, lá das campinas, lá de Sodoma e Gomorra. E ele escolheu o lugar mais difícil, mas estava com a bênção do Senhor, para não ter confusão. Homem de Deus não entra em confusão, amado. Homem de Deus tem um cuidado com a vigilância. E ele aqui disse, olha, nós somos filhos de Levi. Lembrou da descendência. E disse mais Moisés a Corá, ouve agora, filho de Levi. Repetiu novamente, lembra da nossa descendência. Lembra da responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Porventura, pouco para vós o que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar, e todos os teus irmãos e filhos de Levi contigo ainda também procurais o sacerdócio. Rapaz, o que Deus tem feito por ti, não está reclamando ainda. Tu quer mais ainda, rapaz. Foi o que Moisés confrontou ele. Pelo que tu e toda a tua congregação congregada estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele, que murmurais contra ele. E Moisés enviou a chamar, foi quando ele chamou os outros revoltosos. Datã, Abirão, filho de Eliabe. Foi quando ele chamou, e ele disse, não subiremos. Então o que aconteceu? Deus, ele foi atender o chamado ali de Moisés. Como Moisés convocou eles pela manhã, a Bíblia diz que o Senhor se manifestou. Olha o versículo 16. E diz mais a Moisés a Corá, tu e toda a congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Ele repetiu o que ele havia feito. E Corá, ele fez juntar todos os que estavam com ele. E agora, quando chega no versículo 20, com o versículo 19, diz, então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. O Senhor, assim como Moisés havia falado, o Senhor cumpriu. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. O que o Deus falou para Moisés? Afasta, fica longe do Corá e todos que estão com ele. Afasta deles. Fica distante dele. Aí o versículo 22. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Senhor Deus dos espíritos, de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação. O que Moisés e Arão, quem estava sendo perseguido, o que ele foi fazer? Que exemplo, amados? Em vez de só, Senhor, concordar, Senhor, por causa de um, Senhor, toda a congregação vai pagar o preço. Todos serão destruídos por causa desses, por causa da rebelião desses aqui. Aqui ele foi interceder por eles. E então foi quando e falou à congregação dizendo, versículo 26, desviai-vos, peço-vos das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. A justiça de Deus estava se manifestando. Deus não ia
retardar a sua justiça. Amado, um perigo que tem, amado, de rebelião. Porque aqui nós vimos a situação desse povo. Quando Moisés, mesmo intercedendo por aquele povo, foi quando, aqui disse, então disse Moisés, versículo 28, e enviou a fazer todos estes feitos, que deu o meu coração não procede. Ele estava triste com isso. E se estes morreram como morreram, e dos homens foram visitados, se visita todos os homens, então o Senhor me não enviou. Aqui Moisés está dizendo, olha, não foi eu que escolhi para me ser líder, foi Deus. Então o Senhor é que vai resolver essa situação. E quando, versículo 31, foi quando aconteceu que a terra se fendeu e abriu como se uma boca e engoliu todos os que estavam ali. Olha o versículo 32. A terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertencia a Corá e toda a sua fazenda. Aqui foi a justiça de Deus sobre esta situação. E Moisés, quando aconteceu isso, Moisés imediatamente, ele manda Arão agora acender o incensário e interceder pelo povo. Ele agora vai interceder diante de Deus por toda a congregação de Israel. Quando nós observamos a intercessão de Moisés, aqui no capítulo 49, diz aqui no versículo 48, dizia, estava em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Quando Arão foi interceder diante do Senhor. Mas quando ele intercedeu, Deus já tinha pesado a mão. Olha o versículo 49. E os que morreram naquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de quem? De Corá. Olha o prejuízo que esse homem trouxe ali para o povo de Deus. A sua rebelião, ela se tornou nesta praga que aconteceu por causa da sua rebelião. Que lições nós podemos tirar da vida de Corá? Aqui nós precisamos tirar algumas lições. A primeira lição que eu tiro aqui é que não deixemos que o desejo por aquilo que alguém tem faça com que fiquemos descontentes com o que já temos. Observe que Corá já tinha uma posição. E aquilo que nós já temos, não podemos ficar descontentes com aquilo que alguém tem. É a primeira lição que eu observo aqui. A segunda, não tentemos aumentar a nossa autoestima atacando o outro. Eu não posso resolver a minha autoestima atacando outras pessoas. Eu preciso procurar a causa da minha baixa autoestima. Não é eu tocando em alguém que ela vai aumentar. Ela só vai prejudicar a minha vida. Que foi o caso de Corá. Terceira lição. Não usemos parte da palavra de Deus para apoiar o que queremos, em vez de permitir que a totalidade dela molde os nossos desejos. Porque ele pegou uma parte da palavra. E qual foi a parte da palavra que ele pegou? Se o povo todo, Israel é santo, e este povo, nós somos santos. Ele pegou a palavra, só pegou uma parte. Mas quando nós aplicamos a palavra de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos estar contentes por total, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem o poder de preencher a nossa vida e não temos desejo por aquilo que o outro tem. Aleluia. Por isso é que é perigoso pessoa pegar versículos isolados
A palavra precisa ser um todo para nossas vidas. Por isso que as seitas e heresias, elas são baseadas em textos isolados. Mas a palavra do Senhor, ela precisa ser em todo o seu contexto. Precisamos aplicar ela por completo, na sua totalidade, nas nossas vidas, e ela tem o poder de moldar os nossos desejos. E quarto, não esperamos encontrar satisfação no poder e nas posições elevadas. Pode ser que Deus queira trabalhar através das nossas vidas na posição que ocupamos. Na posição que nós ocupamos, Deus trabalha e Deus quer nos usar. Eu não preciso me preocupar com o trabalho do outro. Eu preciso desempenhar o meu trabalho que o Senhor me confiou. E Deus havia confiado a Corá o trabalho de transportar as coisas santas da casa do Senhor. Amado, carregar a arca da aliança não é para qualquer um, não. Ela tinha suas varas. Ela tinha uma maneira de carregar. Ela não podia ser carregada de qualquer jeito. Era um privilégio carregar a arca da aliança, porque quando Davi, ele assumiu o reino, ele lembrou da arca da aliança que Saul não teve a preocupação. E quando ele foi buscar na casa de Abinadab, ele não tinha procurado como ele carregava a arca. Ele mandou fazer um carro novo, carro de boi, e colocou sobre aqueles bois, carregando a arca. E vinha trazendo ali a carga balançando, e Uzá, ele tocou na arca, ele foi fulminado na hora. A Bíblia diz, porque a arca não era carregada por qualquer um. Aí foi que a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. Aí Davi foi procurar saber como que carregava a arca da aliança. Quando ele encontrou a forma, e foram buscar a arca da aliança na casa de Obed-edom, porque ele estava sendo abençoado pela presença da arca do Senhor. A arca do Senhor era tão séria, porque quando os sacerdotes estavam carregando ela, quando no dia de Josué, que tocaram o pé nas águas do rio Jordão, as águas se abriram e passaram até enxuto, porque não carregava de qualquer maneira. O que Deus te confiou é pouco. Se é pouco, peça mais a Ele, mas faça o melhor para o Senhor nosso Deus. Porque às vezes a pessoa diz assim, não, o meu cargozinho na igreja é só isso, eu não vou nem dar tanto valor. Se você não valorizar as coisas pequenas, como Deus te colocará sobre o muito? Aleluia! Precisamos valorizar as pequenas coisas. Ele não estava simplesmente satisfeito com a posição, ele queria o lugar de Arão. E não era a posição que Deus queria. E Moisés tinha falado, olha, é pouco que Deus ter te feito. Deus não ter te feito isso, mas ele estava insatisfeito. Agora tem algo interessante que eu vejo nesse texto. Quando vou para Números 26. Aleluia. Já vamos encerrar, amados. Número 26. Versículo 11. 26. Diz assim, mas os filhos de Corá não morreram. Aleluia. Tem filho que não acompanha a rebelião de pai. E esse aqui pode ser filho biológico, né? Que aqui era filho biológico. Mas pode ser os filhos na fé. Pode ser os filhos na fé. Se o seu pai na fé errou, não é obrigado você a errar, não. Mas não vá no erro dele, não. Tenha a sua convicção de fé. Eu conheci um líder. E um dia ele errou. Agora, porque eu era amigo dele, eu tinha que errar também? Não. Os filhos dele não erraram, não foram na onda do pai da rebelião. E quando nós vamos para o livro dos Salmos, se eu não me engano é o Salmo, me foge agora a memória, um dos Salmos, mas que é de composição destes meninos, aleluia, que não se adilharam à decisão do pai. Ele viu, ele foi observado, diz alguma história que Moisés é que cuidou de algum deles. Eles foram influenciados por Moisés. Eles não deixaram ser influenciados pelo pai.
mas foram influenciados por Moisés. E quando chega no Salmo, nós vamos ver Salmo dos filhos de Corá. Direto em conta, Salmo dos filhos de Corá. Porque eles enveredaram pelo caminho da obediência, pelo caminho de fazer a vontade do Senhor nosso Deus. E Judas, ele retrata aqui Corá como pereceu na sua contradição, ou seja, na sua controvérsia, naquilo que ele achou que por ele fazer parte do sacerdócio e estar na linhagem de ser um povo santo, Deus ia atender ele, e Deus não atendeu. A história, ela continua, o resultado de toda a situação. Você pode ler o capítulo 17, todinho de número, você vai ver ainda, porque quando morreram esse povo, eles também estavam reclamando de Moisés, de Arão, ele queria o sacerdócio. Mas de Moisés, ele estava questionando de Moisés, que Moisés também tinha tirado eles para morrer no deserto. Tinha tirado eles do Egito para morrer no deserto. Era também uma das reclamações dele. Carregando as coisas santas, mas não era santo. Não tinha santidade na vida dele. E quando chega no capítulo 17, nós vamos ver aqui que o povo continuou zangado, que Moisés que tinha matado o povo. Agora colocaram a culpa em Moisés. A consequência da desobediência de Corá, além de ter morto esses 14.700, ela continuou rendendo rebelião do povo, que agora foram acusar a Moisés e Arão de ter matado o povo. E foi quando, nós vimos no capítulo 16, falando sobre isso, mas chega no 17, foi preciso uma prova de Deus. Foi preciso fazer prova de Deus que o sacerdócio de Arão era real. Foi quando colocaram as varas, e quando amanheceu no dia da manhã, no dia seguinte, a vara de Arão tinha florido. Então, aí provou de que realmente Deus estava com Arão e Moisés na sua liderança. Observe que Moisés enfrentou alguma situação difícil. O capítulo de número, nós vemos muitas rebeliões desse povo. Nós vemos aqui no capítulo 12, a sua irmã Miriam e Arão. Miriam ficou leprosa. Quando chega no 14, os espias que foram à terra, os 12, somente 2 estavam convictos de que realmente a terra era para eles. Quando chega aqui no 16, nós vimos essa situação de Coré. Quando nós vemos lá para o 22, nós vemos Balão. Então Moisés, ele enfrentou muitas lutas, mas todavia você não vê Moisés reclamando, vê ele intercedendo pelo povo de Deus. E o papel do sacerdote, ele é de interceder pelo povo de Deus. Amém? Querendo Deus, semana que vem nós vamos trabalhar caminhando para a conclusão da epístola de Judas, que nós vamos falar agora do versículo 12 e o 13. Nós vamos falar sobre isso aí, que nós vamos ter alguma coisa a aprender sobre a epístola de Judas. Que Deus abençoe, continue falando aos nossos corações.